enfim, ela foi a criadora daquilo que é chamado de humanismo. O humanismo no mundo grego, ele era um movimento cultural cuja finalidade era justamente colocar o homem no centro de todas as coisas. Então, quando nós falamos em humanismo no mundo grego, o humanismo ele foi um movimento cultural cuja finalidade era quebrar paradigmas. E quais paradigmas eram esses? O paradigma religioso, o paradigma que estava apoiado na tradição, o paradigma que estava apoiado na religiosidade. Que religiosidade era essa? A tragédia grega, a mitologia. Então, quando nós falamos em mundo grego, nós falamos em sofística grega, quando nós falamos em humanismo grego, nós somos obrigados a falar sobre a questão do humanismo. Por quê? Porque um sofista chamado Protágoras, ele foi considerado um dos principais humanistas daquela época. Protágoras diz o seguinte: Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Alguém saberia me dizer o que isso significa? O que o Protágoras está dizendo com isso? Que o homem, enquanto medida de todas as coisas, ele é a medida das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O que é isso? Para o Protágoras de Abdera, né, o homem, enquanto medida de todas as coisas, ele é um ser concreto. Ele é a síntese da individualidade e da sociabilidade humana. Para o Protágoras, os céus estavam vazios. As leis não possuíam mais sanções divinas. E ao homem, única e exclusivamente ao homem, cabia moldar e determinar os arquétipos éticos e morais da sua própria existência. Ou seja, eu não preciso mais dos deuses para me determinar. Eu não preciso mais dos deuses para dizer o que eu devo fazer. Eu não preciso mais dos deuses para ditar os ditames da minha consciência. Eu sou ser autônomo. Eu sou um ser livre. Eu sou, na minha temporalidade originária, eu sou, numa linguagem heideggeriana, o Dasein, ou seja, o ser aí no mundo. É bem isso. Não preciso mais dos deuses. Não são eles mais quem vão determinar. Quando o Protágoras defende essa tese, o Protágoras ele está, como eu disse, ele está inaugurando ou preparando o palco para o auge do período clássico grego. Embora os gregos terem experimentado o período de auge da racionalidade, embora a partir da sofística grega eles terem rompido com os mitos, e quando eles rompem com os mitos, há a passagem, há a transição do mito para o logos, ou seja, da explicação enquanto produto da religiosidade, agora enquanto produto da racionalidade. Quando há essa passagem, aí sim, o mundo grego é todo redimensionado. Embora o mundo grego tenha experimentado no período áureo da racionalidade a razão, a supremacia da racionalidade, não significa que eles se despiram de todos e quaisquer requintes e influências do mito. A religiosidade ainda era muito preponderante. Eles ainda não haviam rompido sua totalidade com a tragédia, não haviam rompido com o mito propriamente dito. Está claro isso para vocês, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? E aí nós vemos quem? Nós vemos o Platão. O Platão, ele surge dentro desse contexto
se apresentando como um racionalista, um homem cuja razão era a fonte autossuficiente de autoridade. Embora o Platão defendido o mundo das ideias, que para o Platão as ideias ou o eidos era a racionalidade, embora ele tenha defendido a racionalidade, o Platão ele vai buscar para explicar todo o seu pensamento, toda a sua filosofia, seja ela política, ética, estética ou teoria do conhecimento, ele vai buscar onde? Nas explicações, nos mitos de Orfeu e também na filosofia metafísica de Pitágoras, ou seja, nos mitos pitagóricos. E aí quando nós vemos em Platão, ele falando desse demiurgos, que para ele nada mais era do que uma espécie de fazedor ou fabricante, né? Esse demiurgo era uma espécie de entidade metafísica. Quando ele explica a ação desse demiurgo no que diz respeito ao processo de criação, tanto do mundo suprassensível quanto do mundo sensível, nós vemos o que? Uma explicação, uma fundamentação órfica. Ou seja, ele se apoia na teologia, portanto nós percebemos que teologia é anagogia, e toda teologia enquanto anagogia é filha da mistagogia do Orfeu. É nesse sentido. Teologia é anagogia, e toda teologia enquanto anagogia é filha da mistagogia do Orfeu, ou seja, é produto da ação de um transcendente agindo sobre o imanente. Ou seja, é produto da ação dos deuses agindo sobre a ação dos homens. E aí nós temos duas realidades distintas. O mundo sensível e o mundo suprassensível. Pessoal, faltam quantos minutos para bater o sinal? 5? Eu ia entrar em Platão agora. Eu entro na próxima aula. Por mim, vocês estão dispensados. Obrigado, gente, pela explicação de vocês, pela presença de vocês.